Bom dia, meu nome é William. Eu estou fazendo esse trabalho semestral de programação 2. E nesse trabalho eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a biblioteca gráfica TK-Inter. Origens. Bom, TK-Inter é uma biblioteca, mais especificamente um kit de ferramentas padrão que ele vem com o Python. Originalmente ele não é uma biblioteca do Python, que vem junto com a API do Python. Ele é um binding code da biblioteca TCL/TK. Um binding code basicamente é uma tradução de uma biblioteca que é feita para uma linguagem para outra linguagem. Então, se eu tiver uma biblioteca de C, por exemplo, eu posso fazer um binding code dela para que ela sirva também para o Python. Ela foi criada por volta de 1988 por um professor de uma faculdade da Califórnia chamado John Osterhout. Ele criou primeiro a biblioteca TCL com o objetivo de fazer uma framework para trabalhar sobre como fazer interfaces para o público que mexia com computação. E tem que lembrar, né, que nessa época aí a informática era bem primitiva. Então, provavelmente, se algum sistema operacional tivesse alguma interface, era muito raro. Isso se tinha. Eu vou falar agora sobre as vantagens e desvantagens da biblioteca TK-Inter. As vantagens dela: a biblioteca TK-Inter ela consegue fazer interfaces que são portáveis, independente da plataforma que você está usando. Se você for fazer para Windows, Linux, Mac, funciona em qualquer um deles, porque ele usa os próprios recursos do sistema operacional para poder criar os widgets que ele vai usar na janela. Bom, o aprendizado com a biblioteca TK-Inter é bem simples, comparado a outras bibliotecas. Ela também é muito bem documentada, tem muitos tutoriais explicando sobre como utilizá-la e como fazer projetos nela. Como eu já havia dito, é uma biblioteca que é muito bem documentada. Desvantagens: bom, ela é bem limitada, como vocês podem ter visto no slide passado. Ela foi criada há muito tempo atrás e de lá para cá ela não teve muita evolução, então ela acabou se tornando obsoleta com o passar do tempo. Sem falar que faltam muitos recursos para ela também. A aparência dela é bem simples também. Como eu disse, ela usa recursos do sistema para criar a própria aparência da janela. Então tudo é de uma forma bem primitiva. Vocês vão ver daqui a pouco quando chegar na parte prática. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns jargões que se usa na biblioteca TK-Inter ou sobre qualquer outra biblioteca gráfica. Bom, a biblioteca TK-Inter ela é muito utilizada para a criação de GUIs. GUI significa Graphic User Interface, ou interface gráfica do usuário. Ele é basicamente aquelas telas que os jogos ou então qualquer programa usa para requerir interação com o usuário. Como vocês podem ver aqui, tem a tela inicial do Windows 8, é uma GUI, afinal a gente não vê o código que está por trás desses botões, a gente lida só com os botões bonitinhos e o que eles fazem. Aqui, como vocês podem ver, é um exemplo de GUI aplicado em jogo. Um inventário pode ser um exemplo de GUI. Widgets. Widgets são componentes da tela. Então, mais especificamente, widgets são os botões que você vê espalhados pela tela. Pode ser uma caixinha mostrando o dia, a hora. Pode ser um texto que informa o resultado de uma conta. Podem ser diversas coisas. Framework é um conjunto de funções, basicamente é um conjunto de código que ele é usado para resolver determinados problemas. Por exemplo, o print do Python.
print é uma função da framework da IDE do Python, assim como o if, o for, o input, entre outras funções. Basicamente, então, o framework é o conjunto de funções que vai compor a biblioteca, ou então uma API, por exemplo, e por aí vai. Um container é um widget que contém outros widgets dentro. Então, pensando nessa definição, a gente pode chegar à conclusão que uma janela é um container, por exemplo, porque a janela ela é um widget que a aplicação abre, que ela contém outros componentes dentro. Frame é uma unidade básica que ela serve para você organizar as coisas dentro de um determinado local da tela. Por exemplo, se eu separasse aqui um trechinho, esse trechinho aqui da tela, como um frame, eu poderia organizar as coisas simplesmente colocando elas dentro do frame, ou então assinando elas como sendo parte do frame. Aí eu ia dispor elas aqui dentro. Serve mais ou menos para isso, para organizar as coisas na tela. Relacionamento child-parent, relacionamento de pai para filho. Essa relação é a relação que um widget tem com o container dele. Isso vai dizer que os widgets que você está selecionando, que você está usando, só vão poder ser postos dentro daquele container específico. Então, um frame, por sua vez, também pode ser um container. Quais seriam os pilares para se aprender a mexer em uma interface gráfica? Bom, primeiro é preciso entender os gerenciadores de layout. Durante o nosso estudo, eu vou apresentar para vocês os gerenciadores de layout que se usa para poder organizar as coisas na tela. Basicamente, um gerenciador de layout ele vai pintar as coisas na tela e ele vai organizar as coisas conforme as coordenadas que você vai passar para ele. Widgets e componentes da tela. Durante o nosso estudo também a gente vai ver como que funciona os componentes que vão ser apresentados sobre a tela. Então a gente vai ver como é que funciona o botão, o que é um label e etc. Aí vem um exemplo de widget, mais uma vez reforçando que o widget é os componentes da tela, então seja botão, caixinha, texto, etc, etc. Eventos. Os eventos são basicamente as ações que acontecem quando você aperta um botão. Aí a gente vai aprender como é que funciona para programar uma funcionalidade para um botão. Gerenciadores de layout. Bom, como eu falei para vocês, gerenciadores de layout são organizadores da sua janela. Quando você invocar um gerenciador de layout, ele vai dizer onde cada coisa vai ficar e vai automaticamente pintar essa coisa na tela quando o código dele foi executado. Place é o gerenciador de layout que ele trabalha usando as coordenadas x e y. Ele é o mais intuitivo, digamos assim, porque para utilizá-lo tem que dizer para o programa simplesmente onde nas coordenadas x e y você quer que ele ponha determinado componente da tela. Pack ele é um gerenciador de layout, ele agrupa as coisas nas extremidades da tela, diferente do place que ele coloca em qualquer lugar da tela, desde que o lugar que você coloca, desde que o lugar onde ele vai pôr seja as coordenadas x e y que você selecionou. Uma característica do pack, quando você usa ele, colocando por exemplo um widget para ele aparecer no lado esquerdo da tela, ele reserva todo o lado da tela que aquele widget está ocupando. Então se eu tiver um widget do tamanho desse left aqui, toda essa parte esquerda da tela vai ser reservada só para esse botão left. Se eu tiver um botão top, ele vai reservar toda essa parte do top só para o top. Então não pode ter um segundo top aqui do lado, assim como não pode ter um segundo left aqui em cima, na mesma linha desse left. Grid é o terceiro e último
gerenciador de layout disponível no TK Inter. Ele posiciona os elementos utilizando o sistema de células, basicamente como se fosse as células do Excel. Para ele organizar o widget que você quiser na célula, ele vai sempre organizar o mais à esquerda possível e mais para cima possível. Portanto, se você não tiver nenhuma célula utilizada de nenhum tamanho, ele vai organizar as coisas no canto, mesmo que você tenha pedido, sei lá, a célula 10.000 e a coluna 30.000, ele vai colocar as coisas no cantinho. Uma outra característica é que a célula ela fica do tamanho do widget, ela se estende até o tamanho do widget, da altura e da largura dele. Bom, esse aqui foi o meu material de pesquisa. Se algum de vocês quiser ver, vocês podem acessar esses sites. Bom, vamos à parte prática. Então, nessa parte eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que eu falei nos slides. Esse aqui é o código que eu desenvolvi sozinho enquanto eu estava praticando sobre o que eu aprendi em TK Inter. Isso aqui foi o que eu consegui fazer até agora. Consegui fazer uma tela, uma janela de 800 por 600 por uma imagem de fundo do mesmo tamanho da janela, um botão de login e um de kit. O de login abre uma nova janela onde eu posso pôr as minhas credenciais e apertar um botão de confirmar. Por enquanto não tem nenhuma funcionalidade. O botão de kit, como vocês podem ver, funciona. Bom, para começar explicando, vamos começar primeiro explicando como importar a biblioteca. Para importar a biblioteca, você vai escrever from TK Inter import. Esse asterisco indica que eu estou importando todas as pastas e funções da pasta TK Inter. Beleza? Depois, nós temos que criar uma variável com a qual a gente vai se referir à nossa janela. Nela, nós vamos pôr uma instância de TK. TK é uma classe que ele abre uma janela raiz, a qual você pode utilizar como se fosse uma janela normal, ou como você pode usar simplesmente de base para outras janelas. Nota que se você fechar a janela principal, todas as outras janelas que forem abertas a partir dela vão ser fechadas também. Como vocês podem ver ali, a janelinha de login fechou. Voltando ao nosso código, uma outra coisa que nós podemos fazer com essa janela é colocar um título nela. Então nós invocamos a janela e damos o comando title. Esse title vai receber uma string que vai ser o nome da janela. Vai ser esse nome aqui que fica à borda da janela. Vamos colocar como teste. Depois você pode escolher mudar o background. Ah, já ia me esquecendo. Mais importante, você tem que colocar a função loop, main loop. Essa função main loop, ela cria um loop que fica atualizando tudo que acontece dentro da janela. Então, se tiver algum evento acontecendo dentro dela, você apertar um botão, ela vai capturar o evento e mostrar na janela. Voltando a propósito, o código ele só vai chegar até aqui, onde está o main loop. Enquanto a janela estiver rodando, tudo que tiver depois da janela não vai funcionar, até que a janela seja fechada. Então, se eu colocar um print aqui, vocês vão ver que não vai funcionar. Aqui, ó, o console está sem nada. Deveria aparecer um oi aqui.
Aí depois que eu fecho a janela, aparece o olho no console. Outra funcionalidade é você mudar a cor de fundo da janela. Para isso você tem que chamar a janela, vai colocar entre colchetes e entre aspas background e vai colocar um igual e entre aspas o nome que você quer. Eu vou colocar purple. Como vocês podem ver, a janela ficou roxa por dentro, da cor que eu pedi aqui. Uma outra forma disso funcionar é você só escrever BG aqui, a chave. Também funciona, como vocês podem ver. É a forma contraída de você dar o mesmo comando. Mas e se eu quisesse pôr uma foto de plano de fundo, como eu faria? Esse comando não ia funcionar. Então, para esse comando funcionar, primeiro você precisa carregar a foto. Para carregar a foto, eu vou criar uma variável chamada foto. Nela eu vou invocar a função photoImage. Essa função vai carregar a imagem dentro dessa variável. Para isso eu tenho que chamar aqui a função file, tenho que escrever file e entre aspas passar o endereço e o nome do arquivo. Como eu já tenho alguns arquivos dentro da pasta onde eu estou editando o arquivo .py, eu não preciso pôr o endereço completo. Eu posso pôr simplesmente o nome completo da imagem, que ele vai buscar a imagem automaticamente. Pronto. Com isso ele já carrega a imagem. É o bastante para mostrar? Não, ainda não. Você vê aqui, ó, se a gente clicar, ele não vai pintar nada. O que dá ordem para pintar o objeto que eu carreguei na janela é um dos 3 gerenciadores de layout. Então é só colocar essa variável foto no gerenciador de layout e funciona. Não, ainda não. Para isso funcionar, a gente tem que criar um label. Um label é um rótulo. O significado de label é do inglês rótulo. Então vamos criar uma variável chamada lb1 e nela vamos chamar label. O label, dentro dos parâmetros do label, a gente vai colocar a janela, que é onde ele vai criar o label. Aqui a gente já pode ver aquela relação child parents que foi citada nos slides. Essa relação pai e filho é a relação do seu widget com o container. No caso aqui, o label é o filho da janela, porque o label está contido dentro da janela, beleza? Daqui, no label, eu posso passar um texto. Eu dou o comando text, dou um igual, um texto. Depois, para ele aparecer na tela, eu tenho que chamar a variável com o label e invocar o gerenciador de layout. Nesse caso eu vou escolher o pack. Então, nesse caso aqui, como a janela não tem tamanho específico,
eu não vou passar nenhum parâmetro. Então por padrão ele já vai estar top. Uma coisa curiosa do TK Inter é que a janela, se você não passa tamanho nenhum para ela, por padrão, ela se ajusta de acordo com o tamanho do objeto que você tem dentro dela, exceto se você pré-definir um tamanho para ela. Para isso, você tem que vir aqui e escrever, chamar a janela e mandar ela invocar a função Geometry. Dentro dela, você vai passar entre aspas, dentro dos parênteses você vai passar entre aspas, a largura separar da altura com um X, aí você vai passar a altura da janela. Você pode também definir a distância que ela vai estar da lateral esquerda e da parte superior do seu monitor, da sua tela, usando mais. Então primeiro aqui vai ser a distância em pixels da lateral esquerda da tela, depois a distância da parte superior do vídeo. Se eu fizer isso, ó, ele cria a tela 800 por 600 a 70 pixels da parte de cima da tela e a 100 pixels da parte lateral esquerda da tela. Printa aqui, obviamente, o Olá Mundo, né? Tá dentro do label. Eu falei que dentro desse label você também pode ter uma imagem. Então, se você vir aqui, digitar image e colocar o nome da variável photo, onde essa imagem está carregada, ele vai carregar a imagem.